Agora, 8h43. Vamos tratar agora de um assunto de segurança pública, que foi a derrubada do veto do presidente Lula ao projeto de lei da saidinha temporária. E para isso, a gente chamou o advogado criminalista e especialista em segurança pública, Berlinque Cantelmo. Muito obrigada pela presença, doutor. Bom dia, bom sábado. Bom dia, prezada Lívia, prezado David, as ordens da Jovem Pan, para tratarmos mais uma vez desse tema oriundo do projeto de lei 2253 de 2023. O que nós temos de concreto agora, como a derrubada desse veto, é um projeto de lei que foi aprovado agora, uma lei, podemos dizer assim, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que elimina a possibilidade das saidinhas temporárias para que esses detentos em regime semiaberto façam visitas a familiares em datas comemorativas, em feriados. A saída para estudo ou para trabalho me parece que foi mantida. Nessa semana, nós até falamos sobre isso, doutor. O próprio governo disse que não pretende judicializar essa questão, mas a OAB disse que pretende entrar com uma ação no STF contestando a derrubada dessa saidinha, alegando talvez um rompimento de direitos fundamentais. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Bom, no ponto de vista legislativo, de articulação, a edição da Lei 14.843, agora de 2024, que é oriunda desse projeto de lei, do 2253 de 2023, demonstra, obviamente, uma incapacidade de articulação do governo federal com o Congresso Nacional, em suas duas casas, o Senado e a Câmara, à medida em que a votação para a aprovação do projeto de lei foi massiva, né? Foi extensa e demonstrou, obviamente, que ao atender o clamor público da morte do sargento PM Dias lá em Minas Gerais, o Congresso passa uma mensagem de que, nesse sentido, essas circunstâncias precisam ser erradicadas. Quais circunstâncias? Circunstâncias de pessoas saírem para supostas saídas temporárias, indivíduos detentos saírem para supostas saídas temporárias e não retornarem à prisão. Mas o segundo ponto dessa questão, do ponto de vista técnico-doutrinário, é exatamente esse. Pode ser que o governo federal não judicialize, mas outras entidades legitimadas, assim como a OAB, venham a trazer a discussão para o Supremo Tribunal Federal sob o meio de uma ação direta de inconstitucionalidade ou até mesmo por meio de uma ADPF, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, para levantar a hipótese do processo legislativo não ter seguido o rito próprio do ponto de vista democrático, a exemplo de que isso tudo do ponto de vista de quem poderá argumentar, obviamente. O projeto de lei não seguiu o rito de X audiências públicas em X comissões. Enfim, existe uma série de discussões que podem ser levadas a efeito a partir da validação do PL 2253 de 2003, o transformando na Lei 14.843. A grande questão é a seguinte: haverá de ser aplicado o princípio da retroatividade da lei penal com esse novo modal? Aqueles detentos que já reúnem os requisitos objetivos e subjetivos poderão fazer valer do benefício da saída temporária por 5 vezes durante 7 dias em um ano. Essa lei vai retroagir para beneficiar essas pessoas ou passará a valer daqui para frente, contando do zero para aqueles que ainda não reúnem os requisitos objetivos? Essa é uma discussão que, inclusive, vem sendo levantada durante a semana, não só por parte de nós, advogados e operadores do direito do lado de cá, mas até mesmo por parte de fala de ministros do Supremo Tribunal Federal. Resta saber agora se haverá uma modulação da legislação por parte dos juízes da execução, dos tribunais, ou até mesmo do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou se, antes disso, haverão intervenções por meio dos ajuizamentos próprios através de entidades legitimadas, assim como a OAB, assim como o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, assim como a Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, assim como entidades representativas de detentos, enfim, são cenas dos próximos capítulos, mas eu trouxe aqui determinadas hipóteses que poderão ser levantadas em possíveis ajuizamentos nesse sentido. Pois é, doutor, acho que a principal dúvida é exatamente essa, né? O X da questão é esse: se os detentos que já cumprem pena, estão no regime semiaberto e têm direito à saidinha, eles continuam com esse benefício ou se vão perder? Qual que deve ser a interpretação dos ministros do STF quanto a isso? Pois é, David, existe
uma dicotomia interpretativa, né? Uma duplicidade de interpretação que as pessoas, na verdade, vão tentar entender e os operadores vão precisar modular, os operadores do direito. Olha só, existe um princípio na matéria penal, na natureza penal do direito brasileiro, que trata da retroatividade, do retorno da lei melhor, mais benéfica para quem ficou atrás dela antes da sua homologação. O que seria o caso, portanto, do quê? Homologada agora a lei, entrou em vigência, aqueles detentos que reúnem os requisitos objetivos e subjetivos poderão fazer jus ao benefício da saída temporária, podendo então valer a lei daqui para frente para aqueles que ainda não fazem jus e que não reúnem os critérios objetivos e subjetivos. Porém, existe outra parte, talvez mais conservadora dos doutrinadores e da aplicação efetiva do direito no sentido de que uma vez erradicada do ordenamento da execução penal o instituto, o benefício da saída temporária, nem aqueles que já reúnem os requisitos poderão usufruir. Agora, e por que eu digo que há essa dicotomia? Porque alguns vão querer dar uma aplicação de natureza distinta para a execução penal, como não sendo matéria de direito penal estrito sensu, matéria prevista no Código Penal e no Código de Processo Penal. Por quê? Porque vem numa lei paralela a isso tudo, na Lei 7.210 de 1984. Porém, existe uma outra corrente, uma outra vertente que vai analisar essa circunstância como sendo de natureza eminentemente penal, inclusive até fazendo menção à nomenclatura da lei, Lei de Execuções Penais, para fazer, obviamente, uma interpretação, para construir uma interpretação de que, nesse sentido, a Lei 7.210 deve ser submetida ao princípio da retroatividade da lei penal para beneficiar não só o réu, mas também o condenado. Outro ponto específico desse debate. Alguns pensam o princípio da retroatividade da lei penal para beneficiar o réu e não o condenado. Mas o condenado, em se tratando de alguém que cumpre pena, deixou de ser réu em algum momento? Isso, obviamente, faz parte de um contexto estrutural, de momentos processuais e procedimentais. Seria réu no momento de estar processado e seria condenado após ter sido processado, julgado, com sentença penal transitada e julgada. A questão, ela é um tanto quanto profunda, porém, do ponto de vista popular, tem sido tratada com muita simplicidade. Olha, não, se não é réu, passou a ser condenado, não faz jus ao princípio da retroatividade da lei penal para beneficiar o réu. Olha, mas se o condenado em algum momento foi réu e a execução penal é matéria de direito penal, por que não aplicar o princípio da retroatividade da lei para beneficiar essas pessoas que preenchem os requisitos? De certa forma, fica muito difícil nós fixarmos uma tese específica. Agora, embora nós tenhamos o nosso posicionamento com relação à aplicação do princípio, o princípio da retroatividade da lei penal diz respeito a qualquer lei que compõe o ordenamento jurídico penal, a matéria penal, independente de ser execução, independente de ser lei de drogas, Estatuto do Desarmamento, Código Penal, Código de Processo Penal. Mas, enfim, são cenas dos próximos capítulos, meus queridos. Complicados capítulos, né, doutor? Eu vou passar para o Felipe Monteiro fazer uma pergunta para o senhor também, nosso comentarista. Bom dia, Belic. Prazer estar com você nessa manhã de sábado. A minha pergunta vai no seguinte sentido, né? O objetivo da pena, no primeiro momento, é proteger a sociedade, né? Tirar o criminoso da sociedade, não é? Protegendo a sociedade e evitar que ele cometa crime. E o segundo objetivo é ressocializar o preso, ressocializar o criminoso, até porque em um determinado momento ele vai voltar para a sociedade. A saída temporária, de certa forma, ajudaria e colaboraria para a questão da ressocialização do preso, não é? Acabando a saída temporária, você não vê que o segundo objetivo da pena vai ficar, de certa forma, prejudicado, né? Ainda mais considerando uma situação que eu acho ainda mais dramática quando você vê os presídios no Brasil, que o sistema penitenciário no Brasil são fábricas de tornar pessoas piores. Ela entra no presídio como furtadora de celular e sai como líder de facção criminosa. Deixando essas pessoas mais tempo dentro do presídio, a tendência é piorar e não melhorar, como algumas pessoas defendem, por meio desse populismo penal que a gente vê o tempo inteiro no Poder Legislativo em Brasília. Então, minha pergunta vai nesse sentido. Tirando a saída temporária, qual outro instrumento o Estado teria para ressocializar os presos no Brasil? Bom dia, Felipe. Satisfação estar aqui contigo, meu caro. Pois é, esse é o ponto nevrálgico da discussão.
O primeiro aspecto, obviamente, sim, é a perspectiva da coerção, a perspectiva da prevenção de reiteração delitiva, e está tudo certo. Talvez a erradicação da saída temporária cumpra esse objetivo. Segundo ponto preocupante, exatamente esse, que é o mais sensível e que eu reputo como sendo o ponto nevrálgico da discussão. Extirpa-se do ordenamento jurídico a possibilidade de ressocialização. E eu trago aqui um parêntese. A lei de execuções penais ela é aplicável, inclusive, aos condenados pela justiça militar e pela justiça eleitoral, ou seja, policiais militares, bombeiros militares, membros das Forças Armadas também não farão jus ao benefício da saída temporária caso estiverem cumprindo pena ordenada pela justiça militar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: com a manutenção da saída temporária para estudo e curso profissionalizante, estudo de graduação, ensino médio ou curso profissionalizante, nós temos um background discursivo, uma narrativa que, de certa forma, tenta afagar essa mitigação do direito à ressocialização. Porém, lá do outro, eu entendo que esse vai ser o ponto, inclusive, de discussão, caso essa questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal por meio das ações próprias, é de que, além da erradicação do Instituto da Ressocialização, algumas entidades legitimadas poderão levantar a hipótese do projeto de lei ter tramitado a toque de caixa, sem ampliação da democratização do debate, sem apresentação de estatísticas próprias da realidade do sistema carcerário, como você bem disse, Felipe, que é uma realidade que todos, inclusive parlamentares e membros do Poder Executivo e do Judiciário, conhecem. E, acima de tudo, a discussão poderá também perpassar pelo fato de que, ao retirar a possibilidade da ressocialização, nós estaríamos a fomentar progressão de criminalidade por meio das faculdades que se instauraram internamente voltadas para o crime, para organizações criminosas nas unidades prisionais. Exatamente, várias interpretações nesse sentido. Ainda há pouco eu estava conversando com algumas fontes do setor penitenciário, né, os agentes, os policiais penais de 2 estados aqui do Brasil, e eles relataram o seguinte: olha, os presos eles estão tranquilos, até mesmo a gente não teve registros de rebeliões e a gente torce para que continue assim, justamente porque na interpretação eles vão continuar tendo benefício, mas causa uma preocupação, né, porque caso esse cenário mude também, quanto aos agentes penitenciários, os policiais penais que atuam nessas unidades, né, doutor? Exatamente, Devi. Além disso tudo, antes de adentrarmos nessa questão principal dos detentos, nós precisamos nos lembrar que há muito tempo o Estado, e quando eu digo Estado, eu não estou atribuindo isso à autonomia tão somente estatal do ponto de vista territorial, mas eu digo Estado como um todo em termos de políticas públicas, não vem investindo em quê? Em contingente, em contratação. Do contrário, o que nós vivenciamos hoje nas forças de segurança pública do Brasil inteiro é uma deficiência efetiva, aliás, uma deficiência completa de efetivo, e obviamente que agora nós temos que contar com a erradicação do Instituto da Saída Temporária. Nós iremos corroborar talvez por uma superlotação, à medida que esse projeto talvez não vai incidir numa prevenção ou num contingenciamento ou repressão qualificada do crime lá na ponta da lança. Né? Porque o ofensor motivado, a pessoa que escolhe andar às margens da lei, talvez não esteja nem se atentando ao fato de que um dia pode ser presa, processada, julgada e condenada e ter que ser submetida a uma pena nesse sentido. Enfim, agora, fica aqui também a nossa preocupação com os agentes policiais, não só penais, mas também com aqueles que exercem o papel de repressão qualificada, de prevenção nas ruas, mas também do ponto de vista estrutural com relação à superlotação das unidades carcerárias. Obviamente que nós não estamos aqui defendendo que aquela pessoa que cometeu um crime tenha que viver num hotel de luxo 5 estrelas, não é isso, mas ela tem que ter o mínimo para, obviamente, buscar uma reparação, né, da conduta, uma readequação da conduta, mas também o mínimo para nós cumprirmos princípios constitucionais, dentre eles, dignidade da pessoa humana. Percebe que, ultimamente, os discursos têm sido mais temperados no sentido de que bandido bom é bandido morto, porque não tem que ter ressocialização, porque o preso não tem direito a isso, não tem direito àquilo. Olha, é uma questão tanto quanto sensível do ponto de vista humanitário, à medida que também é uma questão muito sensível para aquele ente que perde um parente em razão de uma ação marginal,
mas nós precisamos chegar num denominador comum de equilíbrio para não transformarmos a nossa sociedade em uma inquisição. Bom, nós conversamos com o Dr. Berlink Cantelmo, que é advogado criminalista e especialista em segurança pública. Queria agradecer a sua participação, doutor. Essa é uma discussão que ainda vai se estender por muito tempo. Parece que, por enquanto, lá no Congresso o assunto se esgotou, mas agora a discussão vai caminhar por muitos e muitos meses no âmbito jurídico, e a gente espera poder contar com o senhor para que o senhor volte outras vezes para a gente discutir outros aspectos dessa discussão, dessa questão. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo fim de semana ao senhor. Sempre à disposição de vocês da Jovem Pan, e é isso. Eu tenho agora receio com relação ao tensionamento da relação entre Congresso Nacional e Poder Judiciário, mas enfim, sendo os próximos capítulos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada.